Boa tarde, a Castelo Branco TV está hoje aqui na zona histórica de Castelo Branco, onde vamos falar um pouco com Ana Camilo, a candidata à Câmara Municipal de Castelo Branco pelo CDS-PP. Doutora Ana, sabendo de todo o trabalho que já foi desenvolvido em Castelo Branco e no Conselho, o que é que acha que ainda tem para dar mais aos albicastrenses? O que é que poderá fazer para melhorar mais a qualidade de vida dos albicastrenses? Boa tarde e obrigada por este momento. Todo o trabalho que foi feito centrou-se essencialmente em infraestruturas, em obras, em cimento e em betão. Algumas delas eu acho que faziam falta e faz sentido terem sido feitas, como a rede de água, de saneamento. Havia pessoas a qual o saneamento não chegava, o abastecimento de água não chegava. Todas as outras que foram feitas são de discutível oportunidade. No momento de emergência social em que vivemos, que não há necessidade de explicar, porque toda a gente sabe porque é que chegámos aqui e nos resguardámos de 30 anos, há obras que neste momento não faziam muito sentido, para além do que investiu-se, como eu lhe disse, no cimento e no betão, mas isso não reverteu em nada para a qualidade de vida das pessoas. Nós assistimos hoje, na zona onde vivo, que se trocam lancis novos por novos lancis, quer dizer que não faz sentido nenhum, é dinheiro gasto desnecessariamente, quando aquilo que devia estar a ser feito era a adaptação daquilo que existia para fazer boas acessibilidades para as pessoas com mobilidade condicionada, para as pessoas com baixa visão e outras obras avultadas, como é o caso do Centro de Cultura Contemporânea, que hoje é muito falado. Fui eventualmente a primeira candidata a denunciar a situação, porque acho que 7 milhões e tal de euros investidos em betão, quando isso não se traduz efetivamente em cultura e em arte, acho que não faz sentido. É preciso apostar na cultura, é preciso apostar na arte, na educação, na qualidade de vida das pessoas, mas isso não passa necessariamente por infraestruturas. Naquele caso em concreto, e como sabe, eu nasci e cresci em Castelo Branco, é com tristeza que vejo nascer um edifício daqueles a descaracterizar completamente o centro da cidade e ter tido a notícia que o antigo quartel da Defesa será demolido. Independentemente do seu valor arquitetónico ou não, não é isso que está em causa, faz parte da história da cidade. E eu acho que estas obras todas que têm sido feitas, algumas até em duplicado, e há duplicação de obra, por exemplo, foi inaugurado recentemente o Centro de Inovação Empresarial na periferia da cidade, quando na verdade há edifícios no centro da cidade que podiam ser reconvertidos e atrair as pessoas para o centro da cidade, como por exemplo o pavilhão que está a ser agora requalificado na zona da Alameda do Cansado, que vai ser um pavilhão de eventos. Se calhar teria feito sentido que esse centro de inovação empresarial tivesse sido naquele local para revitalizar aquela zona. Portanto, todas estas infraestruturas que foram sendo construídas e em duplicado, acho que são demasiado onerosas para os municípios. Ninguém sabe, porque nunca foi explicado, nunca foi mostrado nenhum estudo de sustentabilidade sobre estas obras e os municípios não sabem quanto é que lhes vai custar anualmente a manutenção destas infraestruturas. Então, falando em infraestruturas, podemos falar no programa Polis, que foi implementado em 2000, com o sentido de revitalizar mais a nossa cidade, o Centro Cívico e Histórico de Castelo Branco, mas com todas as infraestruturas que foram construídas, isso se calhar não aconteceu bem como as pessoas pensavam. Você fazia de maneira diferente? Havia alguma coisa que não construísse, por exemplo, ou que tentasse reaproveitar? Faria com toda a certeza de maneira diferente, porque se o objetivo, era isso que estava definido, se o objetivo do programa Polis era revitalizar, então o programa Polis não teve qualquer sucesso, porque não se revitalizou o centro da cidade, destruiu-se o centro da cidade. Eu reconheço que a Devesa, o Passeio Verde, toda aquela zona envolvente ao centro cívico, toda a zona do centro cívico e a sua envolvente, precisavam de ser requalificadas. Não precisavam de ser destruídas. O que é um facto é que não houve revitalização. O comércio morreu, não temos comércio tradicional no centro da cidade, não temos pessoas no centro da cidade. Já para não falar no tempo, o tempo que demorou a construir aquele novo centro, que descaracterizou por completo o centro da cidade, como já disse atrás, e não houve nenhuma revitalização, houve uma morte do centro da cidade. Como sabe também, eu tenho falado muito na questão do comércio tradicional, porque entendo que nós tínhamos uma cidade com vida,
Quem se lembra da cidade como eu me lembro da minha infância e da minha juventude, nós tínhamos uma cidade com vida, era a zona onde as pessoas se encontravam diariamente, onde convivíamos com amigos, onde os nossos pais se encontravam com os pais dos nossos amigos. Isso morreu, acabou. Com este novo centro cívico que foi criado, foi inventado um novo centro para uma cidade que não existe. Esta não é a nossa cidade, não foi a cidade que nós conhecemos. Eu não digo que não tenham que se fazer intervenções, obviamente tem que se fazer intervenções, algumas delas eu reconheço que foram feitas e bem feitas. Relativamente à questão do programa Polis em concreto, cujo objetivo era revitalizar, foi um fracasso porque não revitalizou, matou. Falou no comércio tradicional e por aí também podíamos pegar. O que é que faria de maneira diferente para dinamizar o comércio tradicional? Para além de que com a chegada das grandes superfícies, que é geral, pronto, as pessoas queriam pelo menos uma grande superfície, mas cada localização dessas grandes superfícies não foi a melhor. Faz com que haja uma divisória da cidade, a periferia, com a própria cidade. E quem vem visitar a cidade não chega à cidade. Para ali, o que é que faria de diferente? Quem chega à cidade para ali e quem está na cidade não consegue ir ali. Porque, por exemplo, ainda há pouco falávamos no antigo quartel. Nós temos exemplos fantásticos de outras cidades e eu acho que copiar e adaptar aquilo que é bom não é crime. Por exemplo, o quartel da Devesa, que será demolido, seria um excelente sítio para ter construído um centro comercial, centro da cidade. E isso, atraindo as pessoas para o centro dessa forma, eu tenho quase certeza, ou melhor, tenho toda a certeza, que o comércio tradicional que existia não teria morrido. Eu sou-lhe franca, eu não posso dizer que sou contra as grandes superfícies. Eu sou contra a localização das grandes superfícies na periferia da cidade. Por outro lado, existem estudos que comprovam que por cada posto de trabalho criado numa grande superfície, são 4 postos de trabalho que se perdem no comércio tradicional. E, portanto, nunca houve uma estratégia, um planeamento, nunca nada foi pensado a 5 a 10 anos, foi pensado no imediato. Foram construídas na periferia estas grandes superfícies. O que é um facto é que também foram sobredimensionadas para a população que temos. Por exemplo, uma delas, eu tive acesso a esse estudo de sustentabilidade e foi construída por uma população de 200 mil pessoas que nós não temos. Portanto, logo à partida, era um projeto que não devia ter sido licenciado, muito menos fora da cidade, porque afastou definitivamente as pessoas do centro e matou o comércio tradicional. O que é um facto é que também não funciona e nós vemos isso com aquilo que aconteceu com o cinema. Tínhamos 4 salas de cinema, sobredimensionadas para a nossa população. A partir das 8 da noite não temos transportes públicos e, portanto, as pessoas não se conseguem deslocar para ir ao cinema. Tudo isto, parece-me que há aqui uma falta de planeamento, de gestão e, essencialmente, de estratégia que pense no bem da população. E, portanto, é fundamental revitalizar o comércio no centro da cidade, apoiar, criar incentivos. Eu, no meu programa, anunciei exatamente isso e tem que ver não só com o comércio tradicional, mas com a instalação de jovens. Hoje fala-se muito em empreendedorismo. De facto, os jovens são, por natureza, empreendedores. Há uma possibilidade da autarquia fomentar, através de incentivos, até de isenção de taxas, durante um período de tempo limitado, obviamente, mas é possível incentivar os jovens, é possível apoiar o comércio tradicional. Não estou com isto a dizer que se deve desapoiar as grandes superfícies. Elas estão licenciadas, estão lá, existem. Aquilo que nós temos que fazer agora é pensar com aquilo que temos, o que é que podemos fazer de melhor para voltar a atrair as pessoas para o centro e para apoiar de uma forma concreta o comércio tradicional. Falou em empreendedorismo e neste momento o nosso concelho é dos concelhos com a taxa de desemprego mais elevada, principalmente a taxa de desemprego jovem. O que é que poderia fazer para melhorar esta situação e mesmo até no empreendedorismo? Há muitos jovens que têm bons projetos, outros até já implementaram projetos, mas não têm tido devido apoio e valor. O que é que você poderia fazer se chegar à Câmara? Como disse bem, o nosso concelho é o concelho onde a taxa de desemprego mais aumentou. Temos dados que dizem que desde 2005, o desemprego, até final de 2012, o desemprego aumentou 84% em Castelo Branco.
E o que é um facto é que nada foi feito e nada foi pensado para reverter esta situação ou sequer para evitar que acontecesse. Eu ouvi há bem pouco tempo um responsável do atual Executivo dizer que tinham duplicado a zona industrial. O que é um facto é que o número de empresas não duplicou, antes pelo contrário. Tivemos notícia de cerca de uma centena de insolvências. Porquê? Porque se esvaziaram as freguesias. Houve uma política de esvaziamento das freguesias em que se foram buscar pequenas empresas familiares, e se incentivaram a instalar-se na zona industrial. Nada de novo. Exato. Nada de novo. E, ao contrário do que outro candidato também diz, que querem em Castelo Branco empresas dignas desse nome, eu devo dizer que me choca profundamente, porque eu acho que qualquer empresa é digna desse nome. Tenha um trabalhador, tenha 5 ou tenha 10, desde que cumpra as regras, que gere riqueza e crie postos de trabalho, qualquer empresa é digna desse nome. Aliás, É uma empresa. deveríamos também, principalmente, apoiar as nossas empresas, as empresas de cá, antes de procurar e trazer de fora. Também. Mas, como sabe, o tecido empresarial português é constituído em cerca de 80% por pequenas e médias empresas. Agora, que falhou e que eu acho que sei fazer diferente, não é acho, tenho a certeza que sei fazer diferente, é que o Presidente da Câmara tem que ser um embaixador e tem que ir procurar investimento onde ele existir. Não podemos estar à espera, sentados, que nos venham bater à porta. Nós temos exemplos, e mais uma vez refiro os bons exemplos, de municípios que foram procurar investimento fora de portas. Não foi por acaso que a Louis Vuitton, uma empresa de malas de luxo, se veio instalar no Minho. Não se lembrou, a Louis Vuitton não se lembrou de repente que no Minho havia uma cidade que tinha uma zona industrial com espaço disponível. Alguém, o Presidente de Câmara, teve a capacidade de ir buscar esse investimento. Portanto, é isto que nós temos que fazer, é ir procurar investimento, é ser embaixadores da nossa cidade, captar investimento. Como é que isto se faz? Criando mecanismos que incentivem e que sejam potenciadores para trazer esse investimento. Eu, no meu programa, tenho a criação de um balcão único, que por forma a simplificar e a agilizar processos, porque, como sabe, hoje abrir uma empresa é qualquer coisa de alucinante, passa a expressão, mas pode levar meses, porque o licenciamento de uma coisa, depois é o licenciamento da obra, depois é o licenciamento. Se houver um balcão único dentro da autarquia que assume esta função de, conjuntamente com a empresa, tratar todos estes licenciamentos, com certeza que será mais rápido e será muito mais apelativo às empresas instalarem-se aqui. Por outro lado, os incentivos a jovens, que já falámos, eu acho que são de extrema importância neste momento, porque eu costumo dizer, e já me ouviram dizer isto várias vezes, eu ouço toda a gente dizer que os jovens são o futuro. Os jovens são o presente. E é nos jovens que temos que apostar hoje. Nós temos uma população extremamente envelhecida. O nosso concelho tem um índice de envelhecimento muito superior a 170%, uma baixíssima natalidade. E, portanto, é nos jovens que nós temos que investir, e aqui o IPCB tem um papel fundamental, se for devidamente coordenado com a Câmara Municipal e com as empresas locais, porque o IPCB tem que ter uma oferta, e eu sei que tem havido um esforço nesse sentido, e louvo o esforço das pessoas que têm dirigido o IPCB ao longo destes anos, de adaptar a sua oferta formativa à disponibilidade que existe em termos de oferta de trabalho. E, portanto, nós não podemos continuar a trabalhar cada um no seu quintal. Exatamente. Tem que se juntar todas essas energias, as pessoas têm que se sentar à mesa, conversar e criar um tronco comum e uma oferta integrada que permita a Castelo Branco crescer. E crescer sustentadamente. Porque se houver confiança, com toda a certeza haverá investimento. O investimento gera emprego. E o emprego gera crescimento. É por aí que temos que ir. É como uma bola de neve. Isto é uma bola de neve, mas crescendo. Isto tem que ser um crescendo. Exatamente. Podemos também falar do turismo, da cultura e do desporto no nosso concelho. Voltamos às infraestruturas. Foram criadas algumas infraestruturas para dinamizar o desporto e a cultura na nossa cidade, no nosso concelho. Mas, por exemplo, os museus têm estado sem pessoas. A zona de desporto vai tendo alguma atividade, mas se calhar poderia ter sido mais aproveitada, tem algumas lacunas. E nível de turismo, a nossa cidade poderia ser uma cidade turística, e o nosso concelho, porque nós temos boas paisagens, bons locais, mas turistas é difícil de os ver.
Olha, então vamos começar pelo desporto, pode ser? Porque isto tudo depois está interligado. Exatamente. E acabamos no turismo, porque eu acho que faz sentido começar pelo desporto. Têm sido construídas infraestruturas na cidade e depois não têm sido devidamente aproveitadas, exatamente porque a autarquia tem a preocupação de construir. Pronto, constrói-se, está aqui. E depois, o que é que se faz? Temos uma pista de tartan construída no bairro do Valongo, mas que foi entregue à Associação do bairro do Valongo, mas a Associação do bairro não tem capacidade financeira para fazer a sua manutenção, ou seja, entrou em degradação tal que neste momento não tem recuperação. Solução do atual Executivo, constrói-se uma nova. Temos outra pista fantástica na Escola Superior Agrária, aberta à comunidade. Eu sei que fica na periferia e que é difícil as pessoas deslocarem-se, mas mais uma vez pode haver aqui um encontro entre várias entidades que possa promover o desporto. Por exemplo, temos escolas que foram reabilitadas recentemente, que têm parques desportivos que poderiam estar abertos à comunidade durante o fim de semana e não estão. Exatamente. Por outro lado, as provas desportivas, eu acho que nós temos que chamar para Castelo Branco provas desportivas de grande dimensão. Eu dou sempre como exemplo, que eu acho que é um exemplo que tem que ser seguido, que é o da Escuderia de Castelo Branco, que é do desporto automóvel, que é porventura a instituição que mais pessoas traz a Castelo Branco e por mais tempo. Cada prova que realiza traz milhares de pessoas a Castelo Branco e não é por um dia, é por 2 dias, por 3. Por outro lado, o desporto das camadas jovens tem que ser potenciado, porque, como sabe, quando nós temos uma forte aposta no desporto para as camadas jovens, as camadas jovens depois começam a interagir com outras associações de outras zonas do país e vão fazendo torneios e vão circulando. É certo que nesses casos as pessoas vêm de manhã, vão à tarde, vêm acompanhar os seus filhos, mas vêm, consomem, dinamizam o comércio local. E há grandes provas desportivas que podiam ser aqui. Porque é que o Estoril Open não pode ser em Castelo Branco? Temos campos de ténis que podem fazer isso. Portanto, eu acho que tem que haver aqui uma vontade da autarquia em querer chamar eventos, em querer captar eventos. Porque muitas vezes estes eventos, e aí agora conseguimos fazer a ponte para o turismo, projetam-nos fora de Castelo Branco. E é isso que tem que acontecer. Castelo Branco tem que ser projetado para o exterior. Cada prova nacional ou europeia que se faça em Castelo Branco tem uma projeção em termos mediáticos Imensa, incalculável. muito grande, incalculável. Isto não se consegue medir. E como sabe, a publicidade mede-se em segundos. Exatamente. E é paga. Isto é publicidade inteiramente gratuita. Se nós conseguirmos captar esses eventos, vamos estar fora de portas. Em termos do turismo, eu reconheço que Castelo Branco não tem monumentalidade que justifique a vinda de turistas cá, mas também não temos programas que o justifiquem. Nós temos que ter uma oferta integrada de turismo para chamar as pessoas. E como é que isso se faz? Mais uma vez a autarquia no cerne desta questão. A autarquia tem que chamar os agentes que operam na área turística e tem que dizer, vamos criar rotas. Existem rotas fantásticas, temos o Tejo Internacional, naquela zona temos a rota das Minas do Pó e do Carvão, temos aqui bem perto, na Póvoa de Rio de Moinhos, a rota dos Moinhos. E, portanto, tem que haver uma oferta integrada e tem que se criar magia. Tem que se criar pacotes com magia que ofereçam às pessoas programas em que elas se sintam bem, em que gostem de estar, em que não andem sozinhos pela cidade com um mapa na mão. Mesmo assim, vemos um de vez em quando. Sim, não é? um de vez em quando. Um de vez em quando com um mapa na mão. Portanto, temos que criar magia, porque assim, nós temos, toda a gente diz, temos o melhor queijo do mundo, temos o melhor presunto do mundo, temos tudo o que é melhor do mundo. Mas não foi projetado. E ninguém vem a Castelo Branco comprar um queijo. Faz a feira dos sabores e ela esgota-se no fim de semana. Olha, os milhões que foram investidos no Centro de Arte Contemporânea, que fossem investidos, porque aquilo para mim não é um investimento, é um custo, mas que fossem investidos naquela mesma tenda e montá-la nos grandes centros e no estrangeiro, para promover os nossos produtores. Porque assim, eu não vou daqui à Itália para comer uma pizza. Eu, se for à Itália, como a pizza. Ou seja, a pizza é um complemento. As pessoas vêm a Castelo Branco. Se vierem, até compram um queijo, mas não vêm a Castelo Branco comprar um queijo. Portanto, temos que criar programas integrados que criem magia, consigam chamar as pessoas. É por essa razão também que
que no meu programa eu tenho a criação do parque de autocaravanas. Nós vemos diariamente autocaravanas a cruzar a A23. Não entram em Castelo Branco porque nós não temos um parque de autocaravanas, não temos uma área de serviço para as autocaravanas. Se isso acontecesse, tenho toda a certeza que essas autocaravanas entrariam em Castelo Branco e permaneceriam por 2, 3, 4, 5 dias. Se tivéssemos efetivamente essa oferta integrada. Portanto, a cidade, o concelho tem que ser visto como um todo e tem que se investir nas freguesias em termos turísticos, porque temos um turismo de natureza que tem que ser potenciado, porque temos de facto, e como disse, condições únicas e excelentes. E é uma pena que até hoje e ao fim destes anos todos nada tenha sido feito nesse sentido. Agora ia-lhe pedir então que apresentasse um pouco o seu projeto, o que é que fará por Castelo Branco. Nós já falámos de quase todas as áreas que estão no meu programa. Faltaram-nos duas, que eu acho que são essenciais. Uma tem a ver com medidas fiscais e outra com políticas locais de desenvolvimento, que no fundo se interligam. Portanto, nas políticas locais de desenvolvimento até já falámos, em termos de empresas, etc. Em termos de medidas fiscais, aquela que eu preconizo é a redução do IRS que o município recebe dos municípios, é reduzir de 5% para 2%. Não vou entrar em utopias de reduzir para zero, porque também tem que haver aqui um equilíbrio entre custo e despesa, porque nós não podemos, neste momento, reduzir toda a despesa e deixar e onerar as gerações futuras. Portanto, tem que haver um equilíbrio. Agora, há uma questão fundamental que não falou e que é uma questão muito forte e eu penso que as pessoas têm identificado muito com ela, que é a questão social. Exatamente. Aliás, até porque o nosso concelho, como há pouco disse, é um dos concelhos que tem vindo a envelhecer muito. Temos uma taxa de envelhecimento elevada, porque os jovens também se vão embora. Acabamos por perderem um bocado. O que é que poderia fazer para ajudar os idosos, digamos assim, a terem uma vida mais ativa e uma velhice mais tranquila? Eu acho interessante, e tenho visto isso noutras entrevistas de outros candidatos, quando se fala em ação social, tendem normalmente a falar de apoios monetários, tendem normalmente a falar da velhice e dos desempregados. Atenção, que a ação social é muito mais do que isso. Exatamente. Na ação social entram todos os grupos vulneráveis à exclusão. São os idosos, efetivamente, os desempregados, de longa duração ou não, os desempregados, os jovens à procura do primeiro emprego, as pessoas com deficiência não são faladas nunca em nenhum programa. Nunca. Eu acho que sou a única pessoa que fala nisso. Se calhar porque tenho experiência de vida nessa Mas essas área. pessoas especiais também precisam de atenção portanto, e de apoio. Precisam de condições, ou seja, quando se fala em apoio, não podemos, e como lhe disse, não podemos falar de apoios exclusivamente monetários. Não é disso, a ação social não é dar dinheiro. Não, é A ação social não é dar o peixe. Em condições extremas e em condições de emergência social temos efetivamente que dar o peixe, mas temos que ensinar a pescar. Okay? Eu tenho como princípio, e são princípios basilares do meu programa, a criação do cartão social municipal para famílias com comprovada carência económica e, portanto, que têm que ter acesso a todos os serviços que todos os demais têm a preços mais reduzidos. Tenho o cartão família porque eu acho que as famílias numerosas têm sido imensamente esquecidas. Nós temos uma baixa natalidade que, conjugada com um índice de envelhecimento elevadíssimo, é o risco tremendo para o interior do país e para a nossa região e, portanto, as famílias numerosas têm que ser compensadas por esse esforço que têm, nomeadamente nas tarifas da água e do saneamento, têm que ser readaptadas, eles não podem ser penalizados e estão a ser fortemente penalizados nas tarifas pelo facto de terem 3 ou mais filhos e, portanto, isso tem que ser pensado, porque tem que haver incentivos à natalidade. Em termos de deficiência, eu tenho como princípio, e será com certeza uma medida que, ainda que não esteja na Câmara, tudo farei para que seja implementada, é um banco de ajudas técnicas. As famílias têm imensa dificuldade em encontrar ajuda técnica. Eliminação das barreiras arquitetónicas, e aqui não falo só na deficiência motora, porque a baixa visão tem muitas barreiras arquitetónicas nesta cidade. Eu estou a assistir neste momento a obras de troca lancil novo por novo lancil, mas a rampa continua a ser igual, portanto não adianta o dinheiro que estão a gastar porque não estão a investir. As pessoas com baixa visão, inclusivamente os idosos que a partir de determinada idade começam a ter mobilidade condicionada e reduzida e começam a ter dificuldades de visão.
têm que ter acessibilidades, ou seja, a cidade, com todas as obras que foram feitas, nomeadamente no centro cívico, nunca foi conciliada a mobilidade com a acessibilidade, que são coisas completamente diferentes e nunca foram pensadas. Eu sei que a Câmara lançou um concurso em março para fazer um estudo sobre esta questão e esse estudo custou 230 mil euros, que contemplava comunicação e marketing. Não sei porque é que é preciso fazer marketing disto. O que é preciso é que as coisas existam e que as pessoas tenham qualidade de vida e que as pessoas possam usufruir e possam não ter barreiras, possam aceder a todos os sítios onde os demais acedem. Trata-se aqui de uma questão de cidadania para todos. Há outros grupos vulneráveis que também têm que ser pensados em termos de ação social e aqui falo também da toxicodependência. Temos um problema grave de toxicodependência em Castelo Branco. Ninguém fala nisto. Não se pode escamotear, não se pode esconder. Tem que se tratar, tem que se perceber, tem que se identificar e tem que se perceber o que é que se vai fazer. Temos que ajudar estes jovens e menos jovens que entraram pelo caminho da toxicodependência. Temos que ter programas e a autarquia aqui tem que ter um papel fundamental nestas questões sociais que englobam vários grupos vulneráveis à exclusão social. Então iria só agora pedir-lhe uma mensagem aos albicastrenses de forma a sossegá-los caso queiram votar na Ana Camilo. Eu acho que o sossego existe, eu acho que as pessoas me conhecem como uma pessoa tranquila, sabem o que é que eu defendo e tudo o que eu tenho defendido. Uma garantia é que tudo o que farei será sempre com lealdade para com os albicastrenses, com o amor e a dedicação que tenho a Castelo Branco, com transparência, com muito trabalho e, acima de tudo, com muita seriedade, que colocarei toda a paixão, todo o amor que tenho pela minha cidade e pelo meu concelho em tudo o que farei, como sempre o fiz. Doutora Ana Camilo, agradeço imenso a sua disponibilidade para dar esta entrevista. É que agradeço. E é assim que nós terminamos a nossa conversa com a candidata do CDS-PP à Câmara Municipal de Castelo Branco, doutora Ana Camilo.